Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal Enug. Obrigado por estar aqui e eu tenho um convite muito especial para te fazer. O que será? Gente, se você ainda não sabe, vai ser o melhor convite da sua vida. Então, olha, às vezes você pode olhar e ver que às vezes eu faço assim um pouco, esforçando as vistas, porque aqui a claridade é muito grande. Então, só se for uma coisa muito forte que eu gosto de usar o óculos de sol. Mas eu acho que vai dar, mas eu vou ficar um pouco assim. Dependendo, eu coloco o óculos para poder o reflexo não ficar aparecendo. Então, eu quero falar para vocês o seguinte, que este convite tem a ver de você também poder, além de transformar a sua vida, transformar a vida de outras pessoas. Sim, mas de quem? O que você está falando? Eu quero te falar, mas antes se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, conheça os outros vídeos que aqui tem e também deixe o seu like, tá bom? Então, eu quero fazer um convite que está no livro de Isaías, capítulo 42, que diz assim, eu vou ler, ele vai do versículo 1 ao versículo 4, tá bem pequeno então. Ó, que diz assim, o servo do Senhor. Eu vou lendo e vou dando pausa para você meditar comigo. O Senhor Deus diz, aqui está o meu servo, a quem eu fortaleço, o meu escolhido, que dá muita alegria ao meu coração. Por parte aqui no versículo 1, quem está dizendo isso? O próprio Deus. Que vento bom. O próprio Deus está dizendo isto. Ele está feliz. Com quem? Com o servo dele. Quem é o servo dele? Enug, para quem já sabe, está falando de quando Jesus veio à Terra e aí Deus estava falando sobre ele. Sim, mas Jesus veio e ele já está no céu novamente. Então agora quem está aqui na Terra? Você e eu. Então nós somos o servo dele. Então aqui, para você entender melhor. O Senhor Deus diz, estou lendo tudo de novo. Aqui está o meu servo, a quem eu fortaleço, o meu escolhido, que dá muita alegria ao meu coração. Pus nele o meu espírito, e ele anunciará a minha vontade a todos os povos. Gente, quem é o escolhido dele? Pode ser você, pode ser eu. É você, sou eu. Então, o que ele fez? Ele colocou o espírito dele. Que espírito é esse? É o Espírito Santo. Mais para frente eu vou falar mais detalhes. E ele vai fazer o quê? Este servo, no seu caso, no meu caso, o que nós vamos fazer para Deus? Porque se ele colocou o Espírito dele, então nós estamos capacitados. O que nós vamos fazer? Anunciar a vontade dele. A quem? A todos os povos. Continuando. Não gritará, no versículo 2, não clamará, não fará discursos nas ruas, não esmagará um galho que está quebrado, nem apagará a luz que já está fraca. Ou seja, Enug, mas como assim? Não gritará, não clamará. Aqui está dizendo que existem vários tipos de pessoas que anunciam a palavra de Deus, que fala do evangelho de várias formas. Calado nós podemos estar pregando para alguém no trabalho, até mesmo dentro de casa. E por quê? São várias formas. Então, tem gente que às vezes para estar em uma praça, às vezes para estar andando na beira de uma praia e falando do amor de Jesus. Então, assim, cada pessoa é chamada, cada pessoa é escolhida para um tipo de vontade de Deus. Mas a vontade mesmo de Deus é que o evangelho seja anunciado. Mas aqui ele está falando especificamente, não gritará, não clamará. É isso mesmo, não vai ficar gritando, isso é normal, e também não é errado quem grita e fala, porque se a pessoa grita gol, se a pessoa grita de alegria, por que a gente não pode gritar falando de Jesus? E não clamará. Eu acredito que você entendeu. Se você não entendeu, deixa aqui no comentário. Aqui no versículo 3 agora. Não esmagará um galho que está quebrado, nem apagará a luz que já está fraca. Eu estou lendo a Bíblia, nova tradução na linguagem de hoje. Esta é a versão, porque às vezes pode estar diferente da sua aí. Então, o que quer dizer, Enug? Eita, o vento. Enug, o que quer dizer, então, esse negócio aí de não esmagará um galho e não vai apagar a luz
que já está fraca. Esse galho representa também uma pessoa, que às vezes a pessoa já está toda com a vida destruída, dependendo da pessoa. Se não tiver sabedoria de Deus, ela pode quebrar a pessoa ainda mais, ou seja, desanimar a pessoa, fazer até a pessoa desistir da fé dela. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Mais uma vez estou dizendo porque a claridade está assim, aí às vezes eu fico com os olhos meio fechados, porque óculos de sol é só quando é muito necessário. Mas até agora eu acho que dá para mim continuar gravando assim para vocês. Então, é isso. E aqui, ó, não apagará a luz que está fraca. Ou seja, às vezes a pessoa só tem um pouquinho ali, ó, o avião passando, daqui uns dias somos nós, se Deus quiser e Ele quer, eu falo tanto para mim quanto para você, tá? Então, assim, Ele não vai nem apagará a luz que já está fraca. Ou seja, às vezes a pessoa só tem um pouquinho de fé que é suficiente para Deus fazer o impossível acontecer, mas aqui eu estou dizendo na questão da luz. O que representa a luz? A presença de Deus. Porque às vezes, dependendo da vida, de como da pessoa está, pode ser a vida de qualquer pessoa, tanto a sua quanto a minha, de alguma pessoa que nós conhecemos, e nós somos chamados para pregar, falar do amor de Cristo para essa pessoa. A pessoa às vezes já está desanimada, decepcionada, porque ela olhou o que não era para olhar e ela está com a luz dela, está quase se apagando. O que quer dizer isso? Ela já não está com mais aquela fé, ela já está desanimada, ela já não está querendo saber mais de Deus. Isso, se a pessoa não tiver sabedoria, que é o Espírito Santo quem dá, o próprio Deus, Ele dá, é só você pedir. Eu preciso de sabedoria para mim poder falar melhor da palavra do Senhor e alcançar mais vidas. Então, se a pessoa não tiver sabedoria de Deus, ela vai acabar jogando água no pouquinho de fogo que às vezes a pessoa tem para poder ficar com aquela alegria, aquela animação para poder falar da palavra de Deus. E aqui eu quero falar da luz, tá? Então, assim, a pessoa às vezes já está com a luz bem baixinha. É igual quando, você já viu, quando você tem aqueles abajur que você, ou luz também na casa, que você gira e ele aumenta e depois ele diminui e ele fica bem baixinho. Então, assim, às vezes a pessoa está com a luz quase se apagando. E se a gente não tomar cuidado, pode atrapalhar. Então, nós temos que pedir sabedoria a Deus. Senhor, me ajuda a falar do teu amor com sabedoria. Não para apagar a luz de alguém, não para quebrar a situação ou o ânimo ou a vida de alguém que às vezes já está desanimado com tudo. Me dê sabedoria para poder chegar a falar, introduzir de alguma forma. E lembre que Jesus, ele era simples. Ele falava do cotidiano das pessoas. Então, às vezes você está sem assunto. Como é que eu vou falar? Fala normal, como você conversa com alguém. Oi, tudo bem? Boa tarde. E você vai, Deus vai ver o seu esforço, Ele vai te dar sabedoria para falar. Porque nem tudo você fala assim, ó, Deus está mandando falar isso para você. Olha, e às vezes a pessoa fala assim, quem está falando? Que é isso? Quem é Deus? Se a pessoa não conhece Deus. Você tem que saber apresentar a palavra de forma sábia. Você não vai chegar e falar assim, olha, Deus na Bíblia está assim. Não, não é assim. Você vai falar de forma que a pessoa vai entender a sua linguagem. Primeiro, você está na Terra. Você vai falar o quê? Olha, não estou falando para você inventar. Estou falando para você pedir Deus sabedoria de como você falar com a pessoa. Às vezes a pessoa deixa um lenço cair ou deixa alguma coisa no chão, esqueceu, você vai entregar, olha, aqui está. E ali você já pode iniciar uma conversa. Então, nem tudo é como muita gente fala assim, é assim. Não. É o Espírito Santo que vai te guiar e te dar sabedoria. Não tente com seus próprios esforços fazer o que é para Deus fazer, porque senão você só vai se atrapalhar. Continuando aqui no versículo, isso é o comboio, tá, gente? Que é o trem. Trem que a gente também... É o metrô. O metrô, que é o mais diário, que passa em vários horários. O trem é mais para viagem longa. Continuando no versículo 3. Com toda a dedicação, ele anunciará a minha vontade. O vento está muito bom. Com toda a dedicação, ele anunciará minha vontade. Ou seja, com toda a dedicação, ele anunciará a minha vontade. Quem anunciará a minha vontade? Deus está falando para o servo dele, o escolhido dele, você, eu, para anunciar a vontade de Deus com dedicação. Porque quando você tem o Espírito de Deus na sua vida, você vai fazer as coisas para Deus com dedicação. E lembre que a nossa carne, a natureza humana, ela sempre vai guerrear. É uma guerra diária, constante. Minha mãe sempre fala que o nosso maior inimigo não é o diabo, não é Satanás, é a nossa própria carne, porque ela dorme e acorda conosco 24 horas por dia. O diabo, nós repreendemos,
não aceitamos e ele sai, porque ele tem que obedecer à autoridade e poder que é no nome de Jesus Cristo. E a nossa carne, nós precisamos dela para viver, para respirar, para mim poder estar aqui de pé com você, falando. Então, esse é o nosso maior inimigo, a nossa carne. Então, aqui, com toda a dedicação, ele anunciará a minha vontade. Então, se nós estamos em Cristo, nós vamos ter a dedicação que ele quer para cada ocasião que formos anunciar a vontade dele. E se não tiver força, ele é a fonte da nossa força. Continuando aqui no versículo 4. Não se cansará nem desanimará, mas continuará firme, até que todos aceitem a minha vontade. Ou seja, Enug, então, aí está falando, não se cansará, nem desanimará. Gente, esse não se cansará é praticamente o período completo. Claro, se você correr, você cansa. Se você falar demais, você cansa. Precisa de um copo d'água. Estou falando aqui com você. Daqui a pouco, dependendo, eu vou ter que beber um gole de água. É normal. Então, assim, esse não se cansará não é na vida, em nenhuma circunstância. Sim, cansamos, é normal, é humano, mas há o ponto de se cansar e parar. E aqui também nem desanimará. É normal a gente ficar desanimado? Claro. Nós somos seres humanos, estamos aqui na Terra. É normal a gente ficar desanimado. Mas viver desanimado que não é normal. Um dia você acorda, às vezes, mais disposto. Outro dia você acorda mais alegre. Outro dia você acorda mais... tô meio querendo ficar quieto. Isso é normal, tá bom? Espero que você tenha entendido. Mas, continuando, mas continuará firme até que todos aceitem a minha vontade. Todos, não é o mundo todo. Claro, você pode ser chamado para falar de Deus, o amor de Cristo a todas as nações. A internet está aí para nos ajudar com isso. Mas aqui todos, mas continuará firme até que todos aceitem a minha vontade. O que quer dizer a minha vontade? A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Mas isso depende do ser humano aceitar. E aqui eu quero falar para você na questão de esse todos, que às vezes fala assim, nossa, todos, é muita gente, é muito lugar. Não, esse todos aqui às vezes é a sua casa. A Bíblia que a sua família vai ler é a sua vida. Então se cuide, peça a Deus força, ao Espírito Santo, sabedoria para você se comportar como um cristão deve. Se comportar dentro, fora de casa, porque muita gente, é uma vergonha. A pessoa fala que é cristã, mas a vida é toda nada a ver. Às vezes uma pessoa que não conhece a Deus tem a vida mais honesta, tem um comportamento melhor do que uma pessoa que diz ser cristã. Já pensou isso? Que vergonha? Então, se você não está tendo força, peça. E muita gente às vezes fala que é difícil, porque a pessoa não quer renunciar, não quer obedecer. É fácil? Claro que não. Por isso que nós temos o Espírito Santo para nos ajudar. Continuando, então lembre que todos, pode ser a sua escola, pode ser a sua sala de aula, pode ser a sua família, pode ser os seus familiares, às vezes pode ser o seu bairro. Então, isso aqui é para cada pessoa, depende do todos que significa. Então, só fala para Deus, eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui, fala comigo o que o Senhor quer falar. E Ele vai falar da forma dele, que você vai entender. E também não ignore os sinais de Deus, tá bom? Porque isso acontece com muita gente. E depois fala que Deus não falou, não usou ninguém, e às vezes ele fala com você de várias formas, e você lá no fundo sabe que é Deus falando e você não aceita, porque é mais cômodo para você ficar do jeito que está. Continuando aqui no versículo 4, as nações distantes estão esperando para receber os seus ensinamentos. Olha para você ver. As nações distantes, ou seja, aqui está falando distante no sentido geográfico. Ou seja, às vezes um outro continente está esperando você anunciar a palavra de Deus. As nações distantes estão esperando para receber os seus ensinamentos. Ou seja, você aprende de Deus, que está aqui na palavra. Você não é para reter, é para você compartilhar. Claro que tem o tempo, a hora, porque não adianta nada você aprender, ainda não está vivendo o que você aprendeu, não está praticando. O que você vai ensinar para as pessoas? Você tem que ter experiência com Deus, tem que aprender. Então, no sentido aqui desta palavra, é que você vai anunciar, tem pessoas, nações, vidas, gerações. Cada cultura é um jeito. Então, às vezes, tem um continente, tem um país, tem uma cidade, um outro estado esperando você, que aprendeu de Deus, a anunciar a palavra dele para aquelas pessoas. Porque tem gente que vai ouvir você, não vai me ouvir. Então, isso é muito sério. Do mesmo jeito que cada pessoa tem sua identidade,
é assim, para anunciar a palavra de Deus. Porque se fosse assim uma pessoa só, seria o suficiente. Ah, vai lá, fala para todo mundo. Não, tem gente que só vai escutar você. Tem meios que você trabalha, convive, que a pessoa só vai escutar você, tem mais confiança em ouvir você, porque Deus sabia, você está no lugar certo, na hora certa, para poder falar do amor de Deus para aquela pessoa. Tá bom, gente? Medite nesta palavra, leia uma vez, duas, se não entendeu, peça o Espírito Santo sabedoria. Deus te abençoe. Compartilhe este vídeo com quem você sabe que precisa ouvir e aprender. Então aqui, ó, não esqueça, Isaías capítulo 42 e do versículo 1 ao 4. É uma bênção, tá bom? Fique na paz, Deus te abençoe. E não deixe de deixar o seu like e se inscrever no canal. Tchau!